Bom, vamos dar continuidade aos vídeos comentando o decreto 9.785 de maio, 7 de maio agora, o decreto que regulamenta os CACs e mais que isso, regulamenta boa parte do controle de armas do nosso país. Então, ele não se restringiu a caçadores, atiradores e colecionadores, como a gente já falou, mas também tratou do SINARME, além do SIGMA. E hoje nós vamos falar especificamente do morador de área rural, certo? Do porte de arma e da aquisição de arma do residente em área rural, que está previsto no inciso 5º do artigo 20. Então, o que nós vamos tratar nesse vídeo aqui? Da aquisição de arma de fogo, dos limites da posse de arma de fogo do residente em área rural, tá? Produtor rural ou empregado rural, dos limites dessa posse, do disparo de arma de fogo em área rural e do porte de arma de fogo do residente em área rural. Serão esses os temas do vídeo. Por quê? Porque nós recebemos bastante questionamento a respeito de como funciona a aquisição, posse, porte e disparos, etc., em área rural, tá? Eu advogo exclusivamente com agronegócio, tenho muito contato com as pessoas desse meio, então muitos me perguntam a respeito de como funciona a legislação de controle de armas para quem é produtor rural ou reside em área rural, tá ok? Antes da gente entrar especificamente no conteúdo do vídeo, eu vou lembrar você que se interessa por o tema de legislação de controle de armas, porte e posse de armas, calibres permitidos e por aí vai, que se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo. Aí clica no gostei, porque daí você aumenta a repercussão do conteúdo e fortalece o desenvolvimento do canal, certo? Antes de entrarmos propriamente no conteúdo, eu queria dar alguns avisos para vocês. E quais são esses avisos? Dia 31/5 agora, nós estaremos realizando na OAB, na sede da OAB aqui, da seccional, uma audiência pública sobre o porte de armas de advogado e o decreto 9.785, tá? Vai ser dia 31 às 19 horas, dia 31 às 19 horas no auditório da OAB, tá ok? Além disso, a Comissão do Porte de Arma para Advogado está realizando 4 eventos, tá? 4 eventos relacionados a porte e posse de arma. O primeiro é um curso de operador de pistola básico com 50 disparos nos próximos dias 24 e 25/5, tá ok? O segundo curso é um curso dos antigos calibres permitidos, tá? Então é um que você vai manejar calibre 12, pump, o rifle 22, a carabina 38, revólver 38 e a pistola 380. Agora mudou tudo isso, mas como o curso já foi lançado, vamos realizar assim mesmo. Outro curso é um operador de pistola intermediário, tá? Com posição tática, tiro em deslocamento, várias coisas do nível intermediário, ok? O último é um grupo de aquisição de arma de fogo. Então, se você tem interesse em adquirir sua arma de fogo, nós entendemos que é mais interessante a gente comprar em grupo, para conseguir condições melhores, preços mais acessíveis, poder de negociação maior. Então, você vai lá, onde que você vai ter informações sobre esses 4 eventos. Você vai em www.portedearmaparaadvogados.com, tá? Eu vou colocar o link na descrição do vídeo, nos comentários. Outra coisa, se você tem qualquer dúvida a respeito do decreto ou em específico do porte de armas para advogados, você pode me procurar no Instagram, @marcos_polon. Eu também vou colocar o endereço do Instagram na descrição do vídeo, ou você pode colocar nos comentários aqui, na medida do possível a gente vai lendo todos os comentários, tá ok? Vamos à questão do controle de armas de fogo na área rural, o porte do produtor rural e do residente em área rural. Bom, antes da gente falar do porte propriamente dito,
nós temos que tratar da aquisição da arma de fogo. Por quê? Não dá para pedir o porte direto sem ter arma? Não, não dá para pedir o porte direto sem ter arma, porque o inciso 3º do artigo 10º do Estatuto do Desarmamento diz que um dos documentos necessários para o pedido de porte é o documento de registro da sua arma de fogo. Então, começamos com a aquisição da arma de fogo. Para aquisição, a regulamentação vem no artigo 4 do Estatuto do Desarmamento e no artigo 9º do Decreto 9.785, tá ok? Interessante observar que o artigo 4º do decreto vai dizer o seguinte, que para você adquirir arma de fogo de uso permitido, você deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos. Esse declarar a efetiva necessidade, atente para o seguinte fato, nunca foi exigido que você comprovasse a efetiva necessidade, tá? A exigência de comprovação de efetiva necessidade, ela é arbitrária, nunca foi exigido que se comprovasse, simplesmente você declarava que tinha essa efetiva necessidade, ponto, tá? O que o decreto contribuiu para isso aí? Ele tira essa efetiva, essa obrigação que nunca existiu, que estava sendo exigida. Ele aponta no artigo 9º, inciso 1º, que é a apresentação de declaração de efetiva necessidade. Antes disso, teve aquele decreto de janeiro dizendo que se presume essa efetiva necessidade onde tiver mais de 10 mortes por 100 mil habitantes, se eu não estou enganado, ou seja, no país inteiro, porque a gente vive numa situação extremamente grave de violência, certo? E nós somos privados do nosso direito de legítima defesa. Então, o decreto de janeiro afasta isso aí e o decreto agora de 7 de maio agora reforça esse ponto de vista. Bom, então tá. Você declarou a sua efetiva necessidade, você vai entrar no site da Polícia Federal e lá você entra na ferramenta do Sinarme, preenche o requerimento, recolhe a GRU e vê quais são as certidões que você tem que realizar e quais os exames você tem que realizar. Então vamos lá. Você vai ter que comprovar a sua idoneidade com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e, além disso, dos juizados respectivos. De onde? Só do seu domicílio, tá? Se você tem atividade econômica em outros lugares, você não precisa, em todo lugar que você passou, pedir essas certidões. É só do seu domicílio. E isso foi colocado expressamente no decreto, tá? Então, as certidões de antecedentes que se referem ao artigo estão no parágrafo 3º do artigo 9º e se referem exclusivamente ao local de domicílio. Então, você vai pegar o local do domicílio que você comprovou, as certidões desse local, tá ok? Continuando aqui. Declaração que não está respondendo nem o inquérito policial ou processo criminal, certo? Então, é só uma declaração que você não responde nada disso. E o interessante, o que afasta a discricionariedade, mais uma vez, é que é só declaração, tá? E essa declaração presume-se verdadeira, conforme-se nos termos do parágrafo 1º do artigo 9 do decreto. Presume-se a veracidade dos fatos e circunstâncias afirmadas na declaração de efetiva necessidade, se refere ao inciso 1 do caput. Então, ele reforça o afastamento da discricionariedade da efetiva necessidade que estava barrando a aquisição, por incrível que pareça, porque a lei não exige isso. Então, a gente continua. Apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e residência certa. Bom, no caso do produtor rural, que é o que nós estamos falando aqui, é o seu registro estadual de produtor rural, ou até sua declaração de imposto, ou qualquer coisa que demonstre que você é produtor rural. Se você é empregado rural, seu registro de empregado rural, simplesmente. Apresentação de documento comprobatório de residência certa. É uma declaração de que você reside na área rural, tá? Porque nós estamos falando do residente de área rural. Então, você declara que reside na área rural, é o contrato de arrendamento da área que você planta, é o contrato de trabalho, o registro de trabalho da fazenda que você trabalha, é a matrícula da fazenda que você reside, acompanhada da declaração que você reside lá.
não especifica qual documento. Qualquer documento que comprove que você reside ali. Bom, comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica para manuseio de armas de fogo. Eu vou colocar os links aqui de como que funciona a prova prática para aquisição da arma de fogo e também para porte, tá? O exame psicológico, de aptidão psicológica, é feito um psicotécnico, normalmente com aquele Rorschach, que é dos borrões lá que você vai identificar e vai respondendo. É um exame longo, bem feito e não é fácil de passar, tá? Então, quem não tem aptidão psicológica não passa. A técnica, você vai fazer uma prova teórica, que você tem que saber os nomes das partes da arma de fogo, você tem que saber o funcionamento das partes da arma que você pretende adquirir, você tem que compreender algumas normas de segurança. Não é complexo, mas é importante que você dê uma estudadinha nesses aspectos aí que eu falei para você. Bom, seguindo então, depois de feito, juntar todos esses documentos, mais o atestado pelo psicólogo credenciado na Polícia Federal, e no site tem a lista de todos os psicólogos credenciados, somado a declaração do instrutor credenciado também na Polícia Federal, que você foi aprovado no teste de tiro, no teórico e no prático, você vai levar toda essa documentação lá no Sinarme. Você já vai fazer um requerimento online. Junto com esse requerimento você vai recolher uma guia GRU de R$ 88,00 e vai levar todo esse documento no Sinarme. O Sinarme vai expedir essa autorização de compra, tá? Que isso é um pedido de autorização de compra, conforme o parágrafo 1º. A aquisição de munição é só feita depois do registro, na quantidade estabelecida na lei, que aumentou de 50 para 5 mil. E aí como é que funciona? Você, com essa autorização de compra, você vai fazer a sua compra, vai pegar uma guia de trânsito, vai registrar a sua arma na Polícia Federal. Depois de registrar a sua arma, você vai pedir uma guia de trânsito, vai lá buscar a sua arma para levar no endereço que você mencionou como sendo o seu endereço, certo? Assim funciona a aquisição da arma de fogo. A expedição dessa autorização ela deve ser concedida ou recusada em 30 dias úteis, a contar da data do requerimento. Vai ser feito um registro antes da compra e esses são os aspectos gerais. O que o decreto trouxe de interessante para a aquisição? Como eu disse para você, o maior problema é a discricionariedade. O que é a discricionariedade? O agente da Polícia Federal, no caso aqui o delegado, ele concede ou nega se ele quiser, quando o ato é discricionário. Não sendo discricionário, aí você tem o direito, e ele só vai poder negar esse direito quando você não cumpre os requisitos objetivos da lei. Se você olhar no parágrafo 2º, ele pega e afasta ainda mais essa discricionariedade quando ele diz o seguinte, ó: o indeferimento do pedido para aquisição, a que se refere o caput, será comunicado ao interessado em documento próprio e apenas pode ter como fundamento. Então, só pode indeferir o seu pedido de aquisição se a comprovação documental, tem que haver comprovação documental de que não são verdadeiros os fatos e circunstâncias afirmados. Então, tem que se provar que não são verdadeiros. B, os documentos são falsos. C, o interessado tem vínculo com grupos criminosos. Inciso 2º, não tem idade mínima. Inciso 3º, não apresenta um ou mais documentos, ou então está faltando documento. O que isso aqui quer dizer? Que se você adimplir os requisitos objetivos da lei, você tem o direito de adquirir arma de fogo. Não é uma benesse, não é uma concessão do Estado, não é um ato discricionário, é um direito seu, certo? Outra coisa, qual é o limite? Qual é o limite de armas que você pode comprar? Segundo o decreto de janeiro, são 4 armas de fogo. Antigamente, a gente trabalhava com 2 armas de mão, 2 armas longas de alma lisa e 2 armas longas de alma raiada. Com o decreto de janeiro, passou a ser para 4 armas de fogo de uso permitido. Então, não especifica quais são. Mas são efetivamente 4? Ou necessariamente 4? Não, podem ser em quantidade superior.
desde que você justifique a necessidade. E não é muito difícil justificar as necessidades, porque nós estamos tratando de posse. Na posse, a sua arma de fogo vai ficar no endereço que você declarou que reside, no endereço certo. No caso aqui, na fazenda em que você mora, que você é produtor rural nela ou trabalha. Mas esse limite de armas de fogo de 4 pode ser superado numa situação muito simples. Por exemplo, eu tenho mais de uma área que eu planto. Eu tenho 4, 5, 10 polos que eu planto, 10 lavouras específicas, ou mais de uma fazenda que eu produzo, e aí eu vou adquirir o tanto necessário para poder deixar essas armas nos lugares que eu trabalho, nos lugares que eu planto. Tá ok? Bom, quais são os limites dessa posse de arma de fogo? Isso é interessante que você entenda. No artigo 10º do próprio decreto, ele vai dizer o seguinte, ó: esse certificado de registro expedido pela Polícia Federal, precedido do cadastro no SINARME, vale em todo o território nacional e autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou nas dependências desta, ou ainda em seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou pela empresa. Parágrafo 1º. Considera-se interior da residência ou dependência dessa toda a extensão da área particular do imóvel. Então, toda a extensão da área particular da sua fazenda, você pode manter a posse da sua arma de fogo. Seja essa área edificada ou não, em que registra o titular do registro, inclusive quando se trata de imóvel rural. Então, por toda a extensão da sua propriedade, vamos dizer que você planta em 5.000 hectares, durante toda essa extensão de 5.000 hectares, enquanto você estiver dentro da sua propriedade, você pode manter a sua arma com você. Você pode circular em toda a área. E outra coisa, quando se trata de posse, não existe a restrição do porte, me fugiu a palavra agora, do porte ostensivo. Por quê? Mesmo que você tenha porte, é proibido no Brasil que você faça porte ostensivo. Ele tem que ser velado, ou seja, escondido. No caso da posse, não existe essa exigência. Então, dentro da sua propriedade rural, da propriedade rural que você trabalha, o responsável pela propriedade rural que você está, você pode portar a sua arma ostensivamente. E mais, não são só armas de mão, são armas portáteis. O decreto ele define arma portátil, toda aquela que você consegue carregar sem ajuda de veículo ou algo do tipo. Então, por exemplo, um rifle é portátil, uma espingarda é portátil, as armas curtas todas são portáteis e você vai poder andar com ela em toda a extensão da sua propriedade rural ou da propriedade rural que você reside, certo? Isso está bem definido no artigo 10º, parágrafo 1º, inciso 1º do decreto. Bom, então você fez o processo de compra, comprou a sua arma nos calibres agora permitidos e registrou a sua arma, você vai ter ela na sua propriedade rural ou nas suas propriedades rurais ou nas propriedades que você planta ou cria gado, enfim, que você é o responsável e vai poder circular por toda a propriedade portando essa arma de fogo dentro da propriedade, tá? Questões interessantes. Eu posso pegar a arma e ir de uma fazenda para outra com ela? Não, você não pode. Você não pode, a não ser que você faça o pedido na Polícia Federal de uma guia de trânsito para realizar esse transporte com data e percurso certo. Se eu tiver com a arma dentro do carro, isso é considerado posse ou porte? Isso é considerado porte, você não pode andar com essa arma. Então você não pode sair dos limites da sua propriedade com essa arma de fogo com a posse, certo? E quais são os calibres permitidos hoje? Como falei para vocês, eu vou fazer um vídeo tratando da restrição de calibres, da onde veio, por que foi inventado isso daí, quais eram os calibres e quais são os calibres hoje. Mas, para você ter uma ideia, os calibres permitidos hoje são modulados por uma questão de energia cinética, de joules. Isso está no artigo 2º, inciso 1º, a linha C. Então, considera-se calibre permitido, tá? As armas com até 1.620 joules, tá? Seja ela de porte, ou o que é de porte, que você consegue atirar com uma mão só,
Ou portátil. O que é portátil? É tudo que você consegue carregar. Então são os rifles, as espingardas. Então qualquer arma portátil ou de porte, ou arma curta ou arma longa, que tenham energia até 1.600 joules, são armas de calibres permitidos. Então quando você fizer aquela requisição de compra, você vai considerar isso aí. E quais são elas? Bom, arma de curta são praticamente todas. As únicas que vão estar fora é o 454 Casu, que é um revólver enorme, aí vocês podem pesquisar, e a .50 Desert Eagle, que é outra pistola também, que por ser muito grande é até difícil de operacionalizar ela. Mas enfim, praticamente todas as armas de mão você pode comprar. Por exemplo, você pode ter acesso ao 357 Magnum, que tem algo em torno de 700 joules. Você pode ter acesso ao 44 Magnum, que tem algo em torno de 1.000 joules. E de armas longas, 12, enfim. E também na plataforma R15, o 556, que tem algo em torno de 1.320 joules. Tá? Então, tudo que tiver dentro de 1.600 joules, você acha várias tabelas na internet, você vai poder adquirir, seja arma curta ou arma longa. Outra coisa interessante, existia um limite do tamanho do cano do calibre 12, não existe mais, tá? E como é joules, hoje você vai poder ter o calibre 10, por exemplo, que é uma espingarda mais forte até que a 12. Você vai poder adquirir a plataforma R15 também, que tem 1.320 joules. Existe alguma discussão sobre qual é o parâmetro para essa medição de joules. E alguns sites, até pessoas muito sérias, indicam que é uma plataforma de teste de balística e tal. Mas o artigo que trata disso aqui, ele fala que é da saída do cano, tá? Então você vai vendo a arma de porte que com munição comum não atinja na saída do cano energia cinética de 1.620 joules. Então você vai ter que considerar a arma que está disparando, qual que é a plataforma que está fazendo o disparo, tá? E energia cinética com munição comum, tá? Ou a munição de fábrica comum, e verificar essa medição. Nós temos algumas tabelas aproximadas, vai ter na prática uma pequena variação de uma para outra, mas é munição comum na plataforma que você está disparando, certo? A princípio, você vai ter o acesso, portanto, a todas essas armas. Bom, então dando sequência, agora a gente vai falar propriamente do porte. E o porte, ele tá regulamentado no artigo, começa no artigo 6º do Estatuto de Desarmamento, dizendo para quem é proibido, etc e tal, e aqui no artigo 10º ele vai falar para você como que funciona a autorização de porte. E qual que é a redação? Bom, autorização de porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após a autorização do SINARMA, certo? Então você comprou sua arma, você pretende tirar o porte. Qual que é o primeiro item? Inciso 1, demonstrar a efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou ameaça à integridade física. Qual que é o problema? Era absolutamente discricionário isso aqui, porque você não consegue demonstrar que você tem um exercício de atividade profissional de risco ou ameaça à sua integridade física. Tá? Eu sei de casos de pessoas que sofreram atentado, que tomaram tiro, que tinham boletim de ocorrência de ameaça e foi decidido pelo delegado da Polícia Federal que ele não provou a efetiva necessidade. Então, isso aqui era extremamente precário. Na prática, deferia-se se quisesse, se não quisesse, indeferia da mesma forma, totalmente discricionário, revogava a qualquer tempo. E aí seguimos isso aqui, o que o decreto mudou, tá? Então, além de você demonstrar isso aqui, você tem que atender às exigências do quarto, que a gente já falou, e apresentar a documentação de propriedade de arma de fogo. Por que é importante você atentar isso aqui? Porque, embora o decreto tenha mudado a sistemática do porte, que ele não é mais vinculado a uma arma, mas a pessoa, podendo portar todas as armas do acervo, todas as armas de modo velado, né? Então as de porte, não as portáteis. Você não pode pedir
o porte de arma sem já ter uma arma registrada. Então, primeiro, vamos para o artigo 4º e vamos comprar uma arma registrada. Se você já tem, ótimo, você já tem o teu porte. Essa autorização você poderia, no artigo 2º, perder automaticamente a eficácia, certo? Aqui, caso seja detido, abordado em estado de embriaguez ou sobre efeito de substâncias químicas, alucinógenas, isso continua. As restrições de frequentar lugares com aglomeração continua, mas o que é pertinente aqui para a gente no porte rural, para quem mora na zona rural? É que é o seguinte, quando você chegar aqui no demonstrar a sua efetiva necessidade, você vai chegar no artigo 20 e no inciso 5º fala que presume-se, certo? Presume-se adimplido esse requisito, inciso 5, considera-se cumprido o requisito no inciso 1, parágrafo 1º, quando for residente em área rural. Inciso 5º do artigo 20 do decreto. Pois bem, então, você comprou sua arma de fogo, você reside em área rural, você vai demonstrar que reside em área rural e estará adimplido o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 10 do Estatuto de Desarmamento. A questão da revogação, anteriormente, ela era totalmente discricionária. Agora, conforme o artigo 22 do Estatuto, ela é revogável a qualquer tempo, só que desde que comprovado o descumprimento das exigências legais regulamentadas para sua concessão. Então, não se trata apenas de um ato discricionário, tem que ter prova de que houve desrespeito de alguma das exigências legais. O prazo de validade do porte agora vai ser de 10 anos, certo? E você vai andar com a identificação sua e da arma, te identificando o porte, artigo 21, certo? Bom, seguindo aqui, em relação ao produtor rural ou ao residente em área rural, nós temos outra situação também. O artigo 25, ele disciplina uma das figuras do artigo 6º do Estatuto de Desarmamento, que é o do parágrafo 5º, que é a do caçador de subsistência. Ele vai falar o quê? Que será concedido porte na categoria caçador de subsistência de uma arma de fogo portátil, então é uma só. Lembra, de porte é a arma de mão, a curta, portátil é que você carrega, então provavelmente uma espingarda, de uso permitido, de tiro simples ou com 2 canos, ou seja, um tiro 2, de alma lisa, de calibre igual ou inferior a 16, desde que o interessado comprove a efetiva necessidade em requerimento que vão ser anexados os seguintes documentos. Aí, comprovante de residência rural, original de cópia de cédula de identidade, atestado de bons antecedentes, e aplique-se ao tirador os demais obrigações do decreto. Então, todas as obrigações o caçador de subsistência vai ter, mais as do decreto com a limitação de arma de tiro único, de alma lisa, com calibre igual ou inferior a 16, ou seja, 12 está fora disso aqui. Então, entra 20, entra 36 e por aí vai. O que acontece nesse caso aqui? E por que eu acho que o porte de caçador de subsistência é complicado, a não ser que seja a arma que você vai usar para caçar. Aí você vai usar a sua 16, conforme a legislação do IBAMA. Mas se você é morador de área rural, o inciso 5º do artigo 20 te assegura o porte. E porte do quê? De todas as armas que estão no seu acervo. Tudo que você tiver no seu acervo. Então eu entendo que não compensaria você pedir esse porte, mesmo porque aqui você, no artigo 25, você tem que comprovar a efetiva necessidade. Na hipótese do inciso 5º do artigo 20, você não tem essa necessidade porque ela já é presumida pela lei. Tá certo? Bom, essas são as questões gerais a respeito da posse e do porte de arma de fogo. Então, lembrando, você que comprou a sua arma registrada nos termos do artigo 4º do Estatuto de Desarmamento, com base ou não no decreto, você pode possuir a sua arma em toda a extensão do território da sua propriedade. Você pode circular por toda a sua propriedade rural. Já sair dela para ir para outra propriedade ou para ir para casa, aí é porte, não é posse. E para isso você tem que fazer um outro requerimento na Polícia Federal. É outro tipo de prova prática, é outro tipo de prova teórica, o psicológico é igual, eu vou colocar link na descrição do vídeo de outros canais que mostram tanto a prova de aquisição quanto a prova de porte. E a prova de porte você tem que treinar um pouco mais, porque ela é um pouco mais complicada. Mas enfim, se você é morador de área rural e pode demonstrar isso, você tem direito sim ao porte de arma de fogo. Mas então, você está na sua propriedade rural
e efetua algum disparo lá dentro da sua propriedade rural. E aí você pode se questionar, disparo de arma de fogo em área rural é crime? Bom, para você saber disso, você tem que ver em que hipótese o disparo de arma de fogo é crime. E isso está regulamentado pelo próprio Estatuto de Desarmamento, que vai dizer: disparo de arma de fogo, artigo 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou suas adjacências, via pública ou em direção a ela, desde que essa prática não configure outro crime, não tenha como finalidade outro crime, certo? É crime inafiançável. Então veja, se você está na sua área rural, você não está em lugar habitado nem em suas adjacências. Então é fato atípico, portanto não é crime. Sim, se você já possui a sua arma de fogo na sua propriedade rural, você pode circular por toda ela de forma ostensiva e você pode sim disparar a sua arma de fogo dentro da sua propriedade rural, porque não é lugar habitado nem adjacências, então seria fato atípico, tá? Não é crime. Agora, se você pretende ir de uma propriedade para outra, ir para casa ou andar armado, aí é porte de arma de fogo e você vai ter que se valer dos requisitos do Estatuto de Desarmamento, quais sejam aqueles do artigo 4º, capacidade técnica, aptidão psicológica, antecedentes, residência fixa, tudo conforme a aquisição, mais a prova prática que você vai ter que passar para aquisição do porte, né, obtenção do porte, que é aquele alvo 4 cores. Nós vamos colocar um vídeo aqui mostrando como que funciona isso aí. Bom, então é isso. Nós vamos continuar com os vídeos ponderando sobre o decreto, ponto a ponto, tá? Tópico por tópico. Qualquer dúvida que você tiver em relação à legislação de controle de armas, você pode mandar para a gente aqui, a gente vai tentar responder na medida do possível, certo? Provavelmente os próximos vídeos vão ser sobre a restrição de calibres e algumas outras questões referentes ao CAC, mas em relação ao porte rural, essas são as considerações iniciais, tá? São minhas ponderações. Se você pensa diferente ou tem alguma sugestão, você pode escrever aí à vontade, lembrando, são as minhas ponderações. Eu agradeço você estar aqui assistindo o vídeo, peço mais uma vez que se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo. E é isso aí. Um grande abraço, até mais.